Imagine armas que cuspiam chamas no passado e um sino que ecoa desde 1840. Essas são algumas das ferramentas antigas e enigmáticas que deixam arqueólogos perplexos até hoje. Já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Vamos para o vídeo. Os gregos já conheciam o fogo como um elemento poderoso, mas alguns achados sugerem que eles talvez soubessem mais do que imaginamos. O fogo grego. Parece coisa de fantasia, mas essa arma foi 100% real e usada pelo Império Bizantino entre os anos 600 e 1200. E não era qualquer arma, era uma das mais temidas da guerra naval. Os bizantinos instalavam tubos nos navios que lançavam um líquido pegajoso e altamente inflamável contra as embarcações inimigas. O resultado? Fogo instantâneo e praticamente impossível de apagar, até mesmo na água. Quem era atingido por isso tinha poucas chances de escapar. Mas do que era feito esse fogo? A receita exata se perdeu no tempo. Sabemos que ele existiu porque há registros históricos detalhados. Mas, por volta de 1300, todas as menções simplesmente pararam. Alguns acreditam que a fórmula foi esquecida conforme o Império encolheu e perdeu territórios, e possivelmente o acesso a ingredientes essenciais. O que sabemos é que o fogo grego era uma versão primitiva do napalm, pegajoso, super inflamável e praticamente inextinguível. Um verdadeiro pesadelo em batalha. Curioso pensar que algo tão destrutivo simplesmente desapareceu. Mas talvez algumas armas sejam melhores quando deixadas no passado hoje. Já temos incêndios demais para lidar, sem precisar reacender esse terror do mundo antigo. O sino elétrico de Oxford, o mistério que toca. Desde 1840, na Universidade de Oxford, existe um sino que não para de tocar há quase 2 séculos. Ele é conhecido como Oxford Electric Bell ou Clark's Dry Pile, e desde 1840 vem funcionando praticamente sem interrupções. Mas como isso é possível? O sistema é relativamente simples. 2 sinos de latão, um martelo metálico e uma bateria antiga chamada pilha seca. Essa bateria gera pequenas cargas elétricas que fazem o martelo oscilar entre os sinos, produzindo o toque repetitivo. E isso tem acontecido sem parar há mais de 180 anos. O detalhe mais intrigante: ninguém sabe exatamente do que essas pilhas secas são feitas. Elas são revestidas com um enxofre fundido, mas os outros componentes permanecem um mistério. A dúvida é: quando o sino finalmente vai parar? Como ele continua funcionando há tanto tempo, os cientistas evitam desmontá-lo para investigar. Afinal, ninguém quer ser o responsável por encerrar um dos experimentos contínuos mais antigos do mundo. Um estudo que, surpreendentemente, segue em andamento muito depois da morte de seus criadores. Não é apenas um pedaço da história. É história sendo escrita em tempo real. O mistério dos dodecaedros romanos. O que eles eram? Dá uma olhada nisso. Esses objetos estranhos são chamados de dodecaedros romanos. Parecem algo saído direto de uma campanha de Dungeons and Dragons, mas são artefatos reais da Roma Antiga. Feitos de bronze ou pedra, eles têm 12 lados, cada um com padrões diferentes, e foram encontrados por toda a Europa, especialmente em territórios que os romanos controlavam. São pequenos, mais ou menos do tamanho de uma bola de beisebol. Mas aqui está o detalhe mais curioso. Ninguém sabe para que serviam. As teorias são várias. Alguns acreditam que eram ferramentas de medição, talvez usadas para calibrar instrumentos ou auxiliar na construção. Outros acham que poderiam estar ligados a rituais religiosos, ou até mesmo serem um jogo ou quebra-cabeça. E, sinceramente, essa última hipótese não parece tão absurda. Imagina que a internet desaparece completamente, e 2000 anos no futuro, alguém desenterra um fidget spinner, ou um daqueles brinquedos de apertar botões que não fazem absolutamente nada, além de distrair. Dá para imaginar os arqueólogos quebrando a cabeça tentando entender o propósito daquilo. Talvez os dodecaedros romanos sejam exatamente isso. Um enigma perdido no tempo, sem uma resposta definitiva. A bateria de Bagdá, uma prova de eletricidade na antiguidade?
Em 1936, no Iraque, arqueólogos fizeram uma descoberta intrigante. Um simples jarro de barro contendo um cilindro de cobre e uma barra de ferro dentro. À primeira vista, parecia apenas um recipiente comum, talvez usado para armazenar pergaminhos. Mas alguns detalhes peculiares levantaram uma teoria muito mais ousada. E se isso fosse uma bateria antiga? Sim, o nome já entrega um pouco a ideia. Se essa hipótese estiver correta, significaria que civilizações antigas já conheciam a eletricidade muito antes do que imaginamos. Claro, quando surgem descobertas assim, as teorias mais excêntricas logo aparecem. Alguns dizem que alienígenas podem ter compartilhado conhecimento com humanos no passado, ajudando a criar invenções como essa. Mas talvez a explicação mais incrível seja a mais simples. E se nossos antepassados fossem muito mais inteligentes e inventivos do que damos crédito? Se a bateria de Bagdá realmente gerava eletricidade, para que ela era usada? Para galvanizar metais? Para algum tipo de experimento rudimentar? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Mas esse pequeno jarro nos lembra de uma coisa importante. A história da tecnologia pode ser bem mais antiga do que imaginamos. As misteriosas esferas de pedra da Costa Rica. Quem as criou e por quê? À primeira vista, pode não parecer grande coisa, mas olhe bem para essas perfeitamente esféricas pedras espalhadas pela Costa Rica. Agora pense no seguinte: ninguém sabe exatamente como ou por que elas foram feitas. De repente, o mistério fica muito mais interessante, não acha? Existem centenas delas, algumas gigantescas, chegando ao tamanho de um adulto. E elas são lisas, simétricas e polidas, como se alguém tivesse esculpido cada uma com precisão milimétrica. Mas quem faria isso e para quê? Os arqueólogos têm algumas teorias. Algumas pessoas acreditam que poderiam ter sido usadas em rituais religiosos, o que geralmente é o que se diz quando ninguém tem certeza do propósito real de algo. Outras hipóteses sugerem que eram marcadores territoriais ou símbolos de status, mas não há registros concretos que expliquem seu verdadeiro significado. Seja como for, o fato é que essas esferas não só parecem impressionantes, mas também são um lembrete de que o passado da humanidade ainda guarda segredos que talvez nunca desvendemos completamente. As esferas sulcadas da África do Sul, artefato ou obra da natureza. Essas pequenas esferas misteriosas foram encontradas na África do Sul e são conhecidas como esferas de Klerksdorp. Elas são perfeitamente redondas, com sulcos simétricos esculpidos em sua superfície, o que já é estranho por si só. Mas o detalhe mais intrigante: elas têm bilhões de anos. Foram descobertas em antigos depósitos de mineração e parecem tão perfeitas que alguns dizem que poderiam ter sido feitas por máquinas, o que levanta um problema, já que elas existiam muito antes de qualquer tecnologia humana avançada. Os geólogos, no entanto, têm outra explicação. Segundo eles, essas esferas não são artefatos feitos pelo homem, mas sim formações naturais. O processo seria parecido com o das pérolas. Ao longo de bilhões de anos, minerais se acumularam ao redor de um núcleo, em meio à lama vulcânica, formando esferas. As ranhuras teriam surgido por conta de variações na densidade dos materiais que afetaram seu crescimento. Mas, claro, nem todo mundo aceita essa explicação. Alguns acreditam que são perfeitas demais para terem surgido naturalmente. E é aí que entram as teorias sobre civilizações antigas avançadas e até mesmo visitantes extraterrestres. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: você está olhando para algo que começou a se formar há bilhões de anos, muito antes de qualquer ser humano pisar na Terra. E isso por si só já é impressionante. O mapa de Piri Reis. Como ele mostrou, terras que não deveria. Criado em 1513 pelo almirante otomano Piri Reis, esse mapa é um verdadeiro enigma histórico. Ele exibe partes do mundo com uma precisão surpreendente, incluindo detalhes da América do Sul e até mesmo da Antártida, uma região que só foi oficialmente descoberta em 1820. O problema? Na época, ninguém deveria ter esse conhecimento. Apenas um terço do mapa original sobreviveu.
Mas o que restou já é suficiente para impressionar historiadores e levantar inúmeras teorias. Como ele conseguiu fazer isso? Alguns acreditam que Piri Reis teve acesso a mapas muito mais antigos, possivelmente de uma civilização perdida. Outros vão ainda mais longe, sugerindo que esses mapas podem ter vindo de Atlântida ou de uma sociedade avançada que existiu antes da nossa. O pássaro de Saqqara, um antigo egípcio. Inventou o avião? Descoberto em uma tumba no Egito, esse pequeno artefato de madeira, com cerca de 2.200 anos, parecia apenas uma escultura de pássaro. Mas, ao olhar com mais atenção, algo chama a atenção. Suas asas e seu formato lembram muito mais um avião moderno do que um pássaro comum. E tem mais. Ele não tem pernas, o que já é incomum para representações egípcias. Em 1969, o pesquisador Khalil Messirra sugeriu que o objeto poderia ser um modelo de uma antiga máquina voadora. Para testar essa hipótese, algumas réplicas foram feitas, e elas realmente conseguem planar quando lançadas. A teoria oficial ainda defende que era apenas um brinquedo ou um objeto ritualístico. Mas isso levanta uma questão intrigante. E se os egípcios soubessem mais sobre voo do que imaginamos? Afinal, essa é a civilização que construiu as pirâmides, algo que até hoje nos faz questionar o quão avançados eles realmente eram. O martelo de Londres, um objeto fora do tempo. Em 1936, um casal chamado Max e Emma Hahn encontrou algo que parecia impossível enquanto explorava uma área perto de Londres, Texas. Um martelo embutido dentro de uma rocha que, segundo estimativas, teria cerca de 100 milhões de anos. A cabeça do martelo é feita de um ferro extremamente puro, e o cabo de madeira fossilizado sugere que ele ficou preso ali por um tempo absurdo. Mas como isso é possível? A teoria mais chocante sugere que esse martelo pode ser evidência de uma civilização avançada que existiu milhões de anos antes de nós. Outros especulam que ele viajou no tempo, o que parece saído de um filme de ficção científica. A explicação mais cética é que o martelo não é tão antigo assim e a rocha ao seu redor se formou recentemente através de processos naturais. O mecanismo de Antikythera, o primeiro computador da história. Imagine encontrar um computador analógico criado há mais de 2.000 anos. Parece coisa de ficção científica, certo? Mas esse é exatamente o mistério por trás do mecanismo de Antikythera. Um artefato descoberto em 1901, dentro de um naufrágio próximo à Grécia. À primeira vista, ele parecia apenas um monte de engrenagens corroídas. Mas, quando os cientistas começaram a estudá-lo, perceberam que ele era muito mais avançado do que qualquer coisa daquela época. Aparentemente, esse dispositivo conseguia prever eclipses, rastrear o movimento das estrelas e até calcular eventos astronômicos, com precisão absurda. Aqui está o detalhe mais louco. Depois desse mecanismo, a humanidade demorou mais de 1.400 anos para construir algo parecido novamente. Isso levanta várias perguntas. Como os gregos antigos desenvolveram essa tecnologia? Foi um conhecimento perdido no tempo? Existiram civilizações ainda mais avançadas antes deles? Até hoje, o mecanismo de Antikythera continua sendo um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo, provando que a história ainda tem muitos segredos a serem revelados.